Eu acho. Olá, pessoal, sejam bem-vindos a essa nossa conversa. Eu e a professora Karina estamos hoje aqui para conversar com a Sara Figueiredo, que é psicóloga, e com a doutora Rafaela Neves, que é médica psiquiatra, né? Então, a gente preparou aí algumas questões para discutir com elas e a gente espera que vocês aproveitem muito desse nosso bate-papo, tá? Bom, para começar, eu gostaria de pedir, Rafa, posso te chamar assim? Pode, com certeza. Ok, Rafa e Sara, para que vocês se apresentassem um pouquinho, contassem para a gente, né, um pouquinho do currículo de vocês. Beleza. Bom, então, Sara, vou começar. Eu sou Pode falar. Rafaela, sou médica psiquiatra. Eu me formei em Curitiba, faz 5 anos que eu sou psiquiatra. Vim para Londrina logo depois da minha formação, de terminar realmente toda a minha formação. E hoje atendo principalmente em consultório particular, assim, em ambulatório, só clínica mesmo. Bom, meninas, muito obrigada pelo convite. É sempre uma honra participar desses bate-papos com vocês. Não é o primeiro que eu faço, espero que não seja o último também. Me coloco sempre à disposição da PUC, porque eu sou filha da PUC, né? Então, eu gosto sempre de contribuir muito com a formação de todo mundo que está aí na graduação. Como a Giza já começou a me apresentar, eu sou formada em psicologia, sou formada também em gestão de recursos humanos, e hoje eu atuo fazendo essa ponte entre as duas áreas, né? Eu atuo como mentora de carreiras, atuo dando consultoria e prestando serviços para a área organizacional, e também em alguns momentos da minha rotina eu separo alguns horários para atendimento clínico dentro da terapia cognitivo-comportamental, e transito aí entre as duas áreas, coisa que a gente vai falar bastante hoje aqui, né? E como é que vocês escolheram, meninas, assim, a profissão de vocês, né? Medicina, psicologia, como é que foi esse momento de escolha? O que influenciou vocês a escolherem? Pode começar. Olha, gente, eu comecei a fazer direito. Já é legal contar, acho que dessa parte, né? Quando eu fiz teste vocacional e tudo mais, e a primeira opção deu direito, e depois entraram outras opções, inclusive a psicologia, né? Mas como ainda na época tinha aquela coisa do direito, aquela profissão que dá dinheiro, status e tudo mais, tudo mais. Eu fui fazer o primeiro ano, cheguei no final do primeiro ano, falei, pelo amor de Deus, não é isso que eu quero. E eu percebi que a matéria que eu mais gostei no direito foi psicologia jurídica. Aí isso já me deixou talvez isso daqui seja uma pontezinha. Não foi um processo fácil, não foi gostoso, não foi, assim, rápido. Fiz cursinho, daí fui fazer cursinho para ver, para pensar, né, e muito acompanhamento psicológico. Isso eu acho que também é importante a gente falar isso, porque isso foi a grande chave para grandes decisões da minha vida e grandes decisões que depois culminaram em boas coisas, assim, sabe? Muito acompanhamento psicológico nessa fase, e aí eu falei assim, não é psicologia mesmo que eu quero. Comecei a fazer RH antes, e aí o RH é pura psicologia também, né? Falei assim, não, eu vou para essa área aqui. Então, não foi um processo gostoso, não foi fácil, foi bem difícil de tomar essa decisão. Os primeiros anos da graduação não foram fáceis. Eu não sabia mesmo se era aquilo que eu queria fazer, porque a gente fica tão distante da atuação e do mercado de trabalho que fica realmente muito difícil da gente saber se gosta ou se não gosta. É meio que a gente paga para ver. É um sorteio. Eu acredito muito que né, a gente tem como fazer escolhas melhores ali, mas ainda assim é um sorteio. Então, assim, foi um processo bem difícil. E eu me apaixonei mesmo pela psicologia 100% depois de estar formada e trabalhando. Aí eu falei assim, é isso daqui mesmo. Mas até então foi bem complexo. Eu acho que realmente isso acontece depois que a gente começa a atender, né? Enfim, eu atender, né? Mas o psicólogo pode também ter outros campos aí, mas realmente na prática a gente começa a se apaixonar cada vez mais, assim. E aí a gente Na vai ter... prática, o negócio é outro, né?
Exatamente. O meu tiveram duas decisões, assim, principais, que foram a medicina, né, a primeira medicina. Eu brinco que quem escolheu a medicina foram meus pais, porque realmente, mas é brincadeira mesmo. Eu sempre falei desde criança e eles sempre reforçaram muito essa questão, sempre me estimularam muito. Eu sou de Rondônia, sou de Vilhena, uma cidade bem pequenininha, então lá nunca, agora até tem uma faculdade, mas nunca teve, né, faculdade de medicina, e eu sabia que eu ia ter que sair para estudar fora muito cedo, assim, e meus pais sempre me incentivaram ao máximo, sabe, mesmo diante dessa questão de eu ter que ir para fora, assim. Então, não teve muita dúvida, acho que eu nunca fiquei com muita dúvida com relação a isso. Talvez um pouquinho antes de eu iniciar a questão de prestar vestibular, eu fiquei com um pouco de receio, acho que muito mais pela questão de ser difícil do que de outra coisa. Mas eles nunca também me deixaram desistir. Eu acho que quando eu cogitei isso, eles sempre falaram, não, vai lá, é isso que você quer. Então, eu fui, daí escolhi medicina e tudo, e gostei bastante durante a graduação, durante a faculdade, assim, tinha certeza realmente do que eu queria, que eu estava ali no caminho certo. E aí, durante a faculdade, tinha mais uma decisão, que era a especialização, né? Ou não, porque eu podia também sair da faculdade e continuar trabalhando como clínica geral, né? Então, enfim, tinha várias possibilidades, assim. E aí eu falo que a psiquiatria, ela tem uma visão um pouco romântica e familiar, assim, e a outra extremamente racional, sabe? Que foi o primeiro passo para a escolha da psiquiatria foi do racional, de entender realmente que eu queria uma área que não tivesse tanto plantão, tanta emergência, pensando numa vida futura realmente um pouco mais tranquila. E um lado romântico que eu falo, que foi quando uma tia minha que tem esquizofrenia sempre tratou a vida toda com um neurologista, muito errado, assim, com manejo errado de medicamentos. E quando ele passou, assim, ela passou o tratamento para um psiquiatra, mudou a vida da família inteira, assim, sabe? Então, eu acho que essa visão ele fez a diferença na vida dela, também me incentivou bastante a pensar na psiquiatria, dentre a área clínica, assim, da medicina, né? Então, e com certeza, é aquilo que a Sara falou, acho que a cada dia é mais, assim, a gente se apaixona realmente, né? Exatamente. Por isso que não dá pra gente deixar a peteca cair no processo, né? Na graduação, muito menos. É verdade. Porque os altos e baixos são altos e são baixos. A gente, inclusive, quer ouvir desses altos e baixos, né? Vocês comentaram aí da área de vocês, a Rafa está falando na área clínica, a Sara também falou da área clínica, área organizacional. Quais os campos de atuação que tem na profissão de vocês? Conta um pouquinho dessas possibilidades que vocês tinham de atuação, para que então vocês chegassem nessa atuação que vocês estão hoje. No meu ponto de vista, o que a gente aprende dentro da... Até assim, ó, antes de entrar na graduação, a gente tem certos estereótipos da profissão, tanto da medicina quanto da psicologia. E isso acaba restringindo a gente, até colocar quase que restringindo demais o nosso olhar. Então, quando eu entrei na psicologia, eu tinha também essa visão. Eu já tinha uma visão a mais, porque eu sabia que o psicólogo podia estar nas empresas. Então, isso eu sabia também, porque a psicóloga que me atendia fazendo fazendo toda essa questão do acompanhamento para eu escolher o meu curso, ela falava para mim, eu trabalho nas empresas e eu também faço clínica. Então, eu entrei sabendo, opa, já entramos com duas opções. Mas eu sei que a maioria entra só com aquela visão muito clínica, estereotipada mesmo do psicólogo. E aí, dentro da graduação, a gente amplia um pouco, mas eu acho que não a ponto de se tornar realmente palpável para a gente, sabe? Então, a gente tem aulas de organizacional, a gente tem aulas de escolar, a gente tem aulas de grupo, que é uma possibilidade, assim, que eu acho extremamente rica e os psicólogos dão pouca valorização para isso. E
Hoje, assim, eu falo brincando que onde tem pessoas, a psicologia entra. Então, eu não me... Hoje, já com essa visão formada e atuando e tudo mais, eu não me restringo mais a espaços, a lugares, a tipos de grupo, porque se tem gente, tem psicólogo. Ou pelo menos precisaria ter, né? No esporte, agora está começando a aparecer bastante a psicologia do esporte, né? Então, assim, eu acho que é uma área, e é uma das profissões do futuro, assim, atuando também com certeza absoluta, né? Porque as habilidades humanas estão sendo muito requisitadas. Né, Sara? Oi? É uma área que o robô não vai substituir, né? Exatamente. É uma área que as máquinas não conseguem substituir. Então, para ficar mais palpável, eu acho que os campos de atuação são onde tem gente, tem que ter psicólogo. Eu acho que isso me clareou assim todas as possibilidades. E agora, toda vez que eu recebo convite de alguém para fazer, Sara, vem ser parceira aqui numa live para falar de alimentação, para falar de comportamento alimentar, para falar de estética, para falar de dinheiro, para falar de qualquer coisa, eu falo, vou. Por quê? Cabe. Eu vou fazer caber. Porque tá falando de gente, cabe. Então, falou de comportamento humano, entrou. Bom, da psiquiatria, eu vou falar mais da psiquiatria, né? Acho que da medicina realmente a gente fica com uma área muito daí, mas muito ampla. Da psiquiatria, a gente, quando eu fiz a residência, realmente era muito voltado a consultório particular, ou o trabalho em CAPS, principalmente, assim, né? Hoje a gente tem realmente isso que a Sara falou, que os psiquiatras também estão indo até em empresas e tem ampliado muito essa área, né, para outras questões, assim. Tem alguns psiquiatras que mesmo quando eu fiz a residência também já eram terapeutas e aí optam por fazer o papel do terapeuta e não da questão da medicação, né? Então, tanto que existe uma diferença e que você pode depois se especializar, né, para seguir como terapeuta e não mais como médico, assim. E aí a gente tem as possibilidades, depois a gente vai conhecendo um pouco mais, né? As possibilidades de trabalho nos CAPs, a possibilidade até de trabalho mais administrativo, a possibilidade realmente de fazer parte de perícias, né? Que foi uma das coisas que eu também entrei por um tempo aí. A possibilidade de trabalhar nos hospitais psiquiátricos, para quem gosta, de plantão e tudo, assim, ou até mais de casos mais graves também, né? A possibilidade de trabalho em clínica, ambulatório, tanto do SUS quanto particular, e acho que é isso. Aí a gente vai descobrindo algumas outras coisas depois que a gente termina, assim, né? Acho que no começo, geralmente, a gente fica muito limitado àquela questão do ou você vai para o particular ou você vai para o SUS. E depois a gente percebe que existem outras formas de trabalhar e mesmo pode unir as duas coisas, assim. Como que vocês aprendem isso, Rafa? Na universidade é ensinado? Você teve alguma disciplina, vocês, né, assim, tem alguma disciplina relacionada à carreira para reconhecer espaços de atuação ou meio que vocês vão migrando de disciplinas relacionadas a campos de atuação? Não tem nada disso. Então você foi descobrindo meio que fazendo, né? Exatamente, fazendo. Na verdade, a residência que eu fiz em especial foi uma residência que é de um hospital particular. Então, eu não tive, por exemplo, experiência no SUS na minha formação como psiquiatra. Eu tive todos os campos de atuação, então, hospital dia, hospital integral e ambulatório, consultório, né? Mas eu não tive aquela questão de ir para o CAPS ou ir para um hospital que era público. E isso era uma coisa que eu sabia que faltava na minha formação, tanto que eu saí com uma vontade de realmente trabalhar com o SUS, né, um pouco, assim, sabe? Mas, de forma geral, a gente não tem nada Relacionado que à carreira. oriente a gente, nada, assim, relacionado a isso. E que você pensa disso, assim, em termos de atuação? Você acha que médicos, residentes, enfim, da psiquiatria ou fora da psiquiatria,
Isso poderia ajudar no reconhecimento dessa carreira, dessas possibilidades de atuação e, enfim, ajudar em processo de tomada de decisão, que particularmente eu fico pensando, né? Assim como a Sara, quando eu cheguei na psicologia, eu tinha muito uma visão do senso comum, no sentido de que é a psicologia clínica, né? Eu acho que na medicina isso é um pouco diferente, porque as pessoas já sabem, né? Tipo, vai no neurologista, vai no oftalmo, vai no. Então, de uma forma geral, você já sabe que tem diversos médicos e todo mundo é médico. Mas na psicologia, muitas vezes, as pessoas não sabem. E aí é um choque, né, quando você se depara com isso. Não, com certeza. Assim, e com relação à formação, eu entendo que deveria ter, que deveria realmente ter algum módulo, mesmo na residência de cada especialização, ou até mesmo na graduação, né, na faculdade, para orientar um pouquinho essa questão de construção de carreiras, porque a gente sai completamente perdido, né? Tanto na decisão, por exemplo, de se eu for montar um consultório, o que eu preciso? A gente aprende ali na prática, né? Mas seria importante saber. E aí, quando você abre um consultório, você é empresário, né? além de médico. Na graduação de medicina, são 6 anos, a formação básica e a residência. 3 anos. 3 anos. No caso da Sara, são 5 anos, né, Sara? E você não teve, né, nada relacionado à carreira na graduação, né? Nada. Gente, vocês estão tendo uma sorte, viu? Olha, mas eu não tive nada. Uma coisa ou outra ali que eu pegava da organizacional mesmo, mas ainda assim não era conteúdo ligado à área da carreira, ou seja, eu escolhi. Agora eu atuo com uma área que eu nem dentro da graduação vi. Pois é. Olha, então, né? Tanta coisa aconteceu nesse meio tempo para eu ir para uma área que eu nem cheguei a ver. A Sara se formou com a gente, mas ela é de uma matriz um pouco diferente, assim, quer dizer, bastante diferente. Então, ela não teve, né, essas disciplinas. E ela tá falando, né, hoje chama para ir para lá e para cá, mas na graduação, essa pessoa era uma outra pessoa, né? Exatamente. Eu acho que a atuação no campo te fez mudar bastante, né, Sara? Completamente. A graduação me ajudou muito, Giza, a me expor mais, né, a criar mesmo. A graduação foi dando desafios e que eu não tinha para onde correr. Eu tinha que fazer, senão não me formava. Então, eu tive que me apresentar, eu tive que apresentar seminário, eu tive que fazer trabalho em grupo, eu tive que fazer todas essas coisas que a maioria das pessoas, quando chega na graduação, não se sente confortável em fazer. Mas para mim foi muito bom, lógico, né? Durante toda a graduação também eu fui me construindo pessoalmente, fazendo esse link com a vida pessoal e profissional, eu fui me construindo muito pessoalmente, logicamente isso foi dando bons frutos ali no final da graduação e também depois de formada. Legal isso que você está dizendo, Sara. E eu queria perguntar para você justamente isso. Quais habilidades comportamentais que vocês veem que é importante para essa atuação, né? Que é outro dilema também. Será que a gente vê, né, essas habilidades durante a graduação? Vocês viram isso na graduação de vocês? Que vocês julgam, né, ser importante para a atuação? Ou vocês tiveram que ir aprendendo e adquirindo esse repertório? No meu ponto de vista, eu tive que ir aprendendo e desenvolvendo esse repertório, às vezes no amor, às vezes na dor. Mas eu sempre tive muita certeza que eu queria fazer isso dar certo. Então, isso me colocou, eu acho, em exposição, me colocou em vários testes, assim, testes que eu digo de vamos ver qual é, sabe? Depois que eu me formei, eu decidi que qualquer convite que aparecesse, por exemplo, eu ia topar, independente da área que fosse. Tanto para as pessoas me conhecessem, quanto para as pessoas assim, saberem que eu me formei. Eu sou, nesse momento eu tô aqui em Rolândia, eu sou daqui, né? Agora eu moro em Londrina e tal. Mas aqui em Rolândia tem muito das pessoas não saberem, te verem de pequena, e meio que elas não atualizam a tua versão, assim, sabe? Não sabem o que aconteceu. Eu falo, nossa, mas você não tinha ainda 15 anos? Eu achava que você tinha 15 anos. Então eu falava assim, eu preciso atualizar na cabeça dessas pessoas que eu não tô formada e que eu tô fazendo alguma coisa.
Então, eu fui me colocando nessas situações e eu fui gerando muitos desafios para mim mesma, precisando de as habilidades, precisando desenvolver em muitos momentos, uma coragem que eu achava que eu nem tinha, para falar com públicos que às vezes eu achava que eu nem tinha habilidade para. Muita flexibilidade psicológica, mas flexibilidade num nível hard. E até hoje eu preciso treinar isso, porque no mercado de trabalho as coisas não acontecem da maneira com que a gente gostaria que acontecesse. Esse ano mesmo eu me programei para fazer uma pós-graduação na PUC e eu estava muito animada com isso. Eu queria muito fazer. E não fechou turma. Aí eu falei assim, ai, cara, eu fiquei triste, fiquei chateado, mas é um exemplo, né, disso daí. Fiquei triste, fiquei chateado, mas falei assim, pô, plano B, plano C, plano D, qual é agora? Que eu quero desenrolar alguma coisa, sabe? Então eu tive que aprender a ser muito flexível. Eu tive que desenvolver muito a minha autoestima, porque lidar com a exposição não é uma coisa fácil. A gente precisa estar com isso muito bem consolidado. Eu tive que desenvolver a minha imagem pessoal. Então, eu tive que cuidar da maneira com que eu me porto, da minha comunicação, da maneira com que eu me visto, as minhas roupas, o meu cabelo, tudo isso começou a importar, coisa que na graduação eu nem pensava. Então, todas essas habilidades humanas eu tive que desenvolver muito e sigo desenvolvendo até hoje. Coragem, autoestima, flexibilidade, todas essas questões que envolvem o desenvolvimento pessoal, tudo isso eu tive que construir assim, e de novo, todo santo dia. É um treino diário aprender a fazer isso, sabe? É um desafio mesmo, assim. Acho que, eu também colocaria a flexibilidade como uma das principais habilidades, assim, né? Principalmente frente a inicia o ano, você tem uma coisa em mente e acontece outra, e você às vezes sai de um emprego e vai para outro, achando que realmente aquilo é a melhor decisão naquele momento, e aí pode acontecer alguma coisa que você se vê pensando novamente daquela decisão, né? Então, acho que realmente é algo que a gente precisa estar bem flexível, assim, né? Para não sofrer e para encarar, assim, né? A coragem de encarar todos os desafios, assim, tanto na questão de burocracias mesmo, relacionado ao trabalho, na questão de relacionamentos interpessoais, assim, que eu acho bem importante, né? A gente foca muito no cliente final, no cliente, né? No paciente, mas os relacionamentos interpessoais também constrói a carreira, né? Com certeza. Acho que habilidades, assim, habilidade da autoestima, da coragem, que a Sara falou, são bem importantes, assim, para seguir, né? E quando sofrer, eu acho, só complementando o que a Rafa está falando, e quando chegar uma notícia ruim, que a gente não gosta, ou que a gente tenha que ativar essa flexibilidade, se permitir, né, sofrer, se permitir falar, pô, não era isso que eu queria, né? Administrar esses sentimentos dentro da gente, e conseguir transformar esse sentimento não só em sofrimento, não só em dor, não só em prostração, mas em novas oportunidades. Então, tá, isso daqui não deu, eu vou me mexer aqui para construir novas oportunidades, né? Então, isso também é muito importante. As oportunidades é a gente mesmo que cria. E a gente, durante a nossa vida, né, nossa infância e adolescência, a gente fica recebendo muitos mandos, né? É o mando do professor, mando dos pais, mando dos quê? E chega na vida adulta, é uma pancada de novidade que a gente fica esperando que o mercado de trabalho venha buscar a gente. A gente fica esperando que o emprego venha, a gente fica esperando que o concurso venha, esperando que os a pacientes empresa batam a porta. Que os pacientes cheguem. Ninguém falou que eles não chegam, né? Pois eu sempre falo meus professores falavam isso, né, gente? Quando o seu paciente chegar, assim, na maior boa vontade do mundo, né? Tanto para explicar de temas ligados à psicologia clínica e tudo mais, quando o seu paciente chegar, isso. Aí agora eu fico assim, gente, ninguém falou que não chega. Ninguém falou que não chega e a gente tem que fazer alguma coisa para eles chegarem. Exatamente. Eu acho que hoje essa coisa
assim, a questão realmente da internet facilita um pouco, né, isso do paciente chegar, foi uma das coisas que a gente tem aprendido a trabalhar com, mas é por isso que eu comentei sobre o relacionamento interpessoal, né, com colegas, ou mesmo com geral, assim, né, eu acho que isso facilita realmente essa questão também de quem pensa em área clínica, consultório, o paciente chegar, né? O networking, né? O famoso networking que está na moda agora, mas nada mais é do que a nossa rede de contatos, né? A Sara falou uma coisa que eu me identifiquei, assim, quando eu era recém-formada, que é a dificuldade que as pessoas tinham em me reconhecer como profissional. Mas eu tinha essa dificuldade. Eu cheguei, hoje eu tenho cabelo comprido, né? Mas eu cheguei logo quando eu me formei, eu cortei o cabelo curtinho para parecer mais velha e coloquei um óculos diferente, assim. Eu tinha um grau super baixinho, depois ele foi aumentando com o tempo, né? E agora eu preciso de fato usar. Mas eu lembro que eu falei, não, eu acho que se eu colocar um óculos, eu vou ficar com cara um pouquinho de mais séria, sabe? Porque as pessoas não vão me levar a sério. Eu me formei com 22 anos de idade. Então, acho que esse é um desafio, né, que se tem. E essa questão de buscar o nosso lugar, né, o nosso espaço na nossa profissão e no mercado de trabalho também se configura como um desafio profissional que parece que acaba sendo similar para todas nós, né? De se colocar nesses lugares, eu acho que é o principal, né? Porque é isso, a gente foi criada para esperar um mando, esperar agora você vai por aqui, agora você vai para lá. E aí depois, não tem mais isso, né? A gente tem que construir tanto a nossa própria história pessoal, quanto a nossa própria história profissional. E como que foi esse começo para vocês, né? Como que foi esse início da atuação profissional, pós-formado? Bom, eu vim para Londrina, né? A decisão de vir para Londrina foi uma decisão pessoal, realmente, mas por conta do meu marido, que queria muito morar aqui. E aí, a gente chegando aqui, a gente tá com aquele negócio, né? Como a Sara falou, vou aceitar de tudo. Não tenho muita escolha no sentido de eu preciso trabalhar e aí a gente vai seguindo. Então, fiz alguns contatos, né, com os meus chefes lá de Curitiba, que me indicaram em alguns lugares aqui, e me indicaram também, e aí, conversando com outras pessoas, eu fui atrás de trabalhar em CAPS, principalmente, avaliei algumas propostas, não aceitei algumas que eu não me sentia bem para começar, e aí comecei em CAPS, principalmente de Marilândia e de Cornélio. Então, eu viajava 4 vezes na semana, né? Dos 5 dias, eu viajava 4. E aí, realmente, passava o dia inteiro fora, não ficava quase nada em casa. E tinha um dia de atendimento particular. E aí, que eu falo que esse atendimento particular dos pacientes baterem, né? A gente espera que seja assim, mas a gente vai entendendo que realmente precisa de uma construção. E aí, o tempo vai passando, a gente consegue, por exemplo, eu fui conseguindo deixar um dos serviços para focar mais em outro, principalmente aumentando a permanência em Londrina, por uma escolha pessoal mesmo, que eu não gostaria de ficar viajando muito, né, na estrada. E daí até que realmente o ano passado eu deixei todos os outros serviços e hoje fiquei apenas no consultório, né? Mas então, nesse tempo aí, passaram 4 anos para isso acontecer, assim. Isso. Nada é rápido, né, gente? Na minha história também não foi, assim. Eu peguei o diploma no comecinho de 2019 e muito com aquela cabeça ainda Durante a graduação, eu fui me apaixonando pela área clínica, né? E eu fui gostando muito disso também. Eu entrei, na verdade, para ser psicóloga organizacional naquele modelo contratada, tá? Aquele modelinho, né, RH bonitinho, taranã, taranã, porque eu achava que para trabalhar com empresas era só esse modelo. Aí depois, ali no meio, eu me apaixonei pela psicologia clínica e saí da faculdade e falei, vou atender como psicóloga clínica. E aí a coisa demora muito para acontecer na clínica. E demora de verdade, não é uma coisa pessoal, assim, né? Para algumas pessoas, lógico, o negócio vai um pouquinho mais rápido.
para outras é mais moroso e tudo mais, mas aquela morosidade começou a realmente me fazer mal. E eu vendo que o meu perfil, de novo, gente, estando em terapia todo esse momento, tá? Por isso que as coisas também desenrolaram rápido, assim. Eu vendo que o meu perfil era um perfil mais dinâmico, era um perfil mais ativo. Isso me acarretou várias mudanças. A primeira é que eu mudei de abordagem depois que eu comecei a atuar. Era isso que eu Então, ia eu saí de uma comentar. abordagem. Você estava em uma perspectiva, né, quando você se formou. Eu estava em uma, fiz a minha formação toda dentro dela. E aí eu me peguei uma profissional completamente atuante, completamente participativa, e vamos embora, e qual é o nosso plano, e eu falei assim, isso aqui não vai caber aqui, né? Não é meu perfil isso daqui. Então, primeira coisa que eu já saí tendo que lidar com isso. Não tinha a base da TCC, eu tive acho que 1 ou 2 textos da abordagem durante a graduação, então eu falei assim, caraca, e agora? Então, primeiro baque, tive que trocar de abordagem, né? Então aí já comecei, falei, então vamos correr atrás disso daqui, eu preciso estudar uma abordagem nova, que é ela que vai me dar esse embasamento e essa segurança que eu não tô conseguindo ter. Então, a primeira coisa. E aí eu fui desenrolando durante 2019, meio assim, tocando na banguela, muito angustiada, porque era uma pessoa, e aí depois passava 3 dias, outra pessoa. E aquela rotina, sem rotina, né? Porque enquanto você tá na graduação, tem ali a tua rotina, você vai, volta, estuda pra prova, faz não sei o quê. Depois, gente, quando eu me vi sem horários, falei, caraca, tô perdida. Então foi muito difícil, muito difícil. Aí logo depois aconteceu o que? Entrou a pandemia, 2020. Aí eu falei, caraca, vai lá eu lidar com mais uma dificuldade, né? Bora. E ali foi aonde eu comecei a olhar outras coisas. Foi ali que eu comecei a estudar marketing. Eu falei assim, não é possível que eu só tenha que esperar. O que é isso? Eu vou esperar? E aí uma pessoa me falou assim, a clínica são 10 anos de espera. Eu falei, eu não vou esperar 10 anos. Em 10 anos eu desisto. Em 10 anos eu já não quero mais. Então, 10 anos. Eu falei, não, eu vou estudar marketing. E aí eu fui estudando marketing, e estudar marketing me foi abrindo as outras possibilidades. E aí eu fui vendo que eu podia ser empresária e eu podia prestar serviços para as pessoas. E eu não precisava ser funcionária necessariamente de uma empresa. E aí eu fui, os grupos, também posso ministrar grupos. Também. E eu podia ser tudo isso ao mesmo tempo, se eu quisesse. E aí o que comecei a fazer? Eu comecei a experimentar. Até hoje eu estou experimentando coisas, tá, gente? Até hoje eu estou experimentando e aceitando desafios. As meninas estão me acompanhando nesses desafios também. Porque eu acho que é contínuo na nossa vida também experimentar esses ambientes, esses lugares, essas coisas. E aí eu fui entrando um pouco na área da carreira. Por quê? Porque eu fui estudar isso. Eu falei assim, eu preciso aprender como organizar minha carreira. Senão, eu vou ter que esperar o mercado de trabalho me aceitar e não vai acontecer nada. Então, por estudar a área, para fazer a minha carreira dar certo, depois eu comecei a ajudar outras pessoas, né? Que daí eu percebi que as pessoas precisam principalmente das habilidades comportamentais para atuar na carreira delas. Uhum. Falei assim, não é só conteúdo científico e técnico e títulos. Essas experimentações são bem desafiadoras, né, Sara? Porque você não sabe se vai funcionar ou não. De fato, você tem que experimentar, né? E essa experimentação, ela pode vir efeitos bacanas e efeitos meio ruins, às vezes. A gente tem um colega, né, cá, profissional, que ele fala assim, olha, eu faço desse jeito, ainda tô testando. Se funciona ou não, eu não sei. Se tá certo ou errado, eu também não sei. Só sei que eu tô fazendo assim. A hora que eu descobrir, eu conto. Exatamente. E esse é o teste, exatamente. Né? Esse é o E teste. eu não E sigo sei, fazendo teste até hoje. até interrompendo um pouco, não sei se a gente para de experimentar assim durante a carreira. Eu já não tenho mais essa ilusão, né? Porque acho que é uma estranha. Você experimenta, vê que aquilo não é para você ou que você não tem aquela habilidade. Você vai entendendo, talvez até em terapia aí, né, Sara? Que você não tem aquela habilidade, que vamos deixar para lá, aquilo lá, e passar para outra. E isso faz parte, acho que, da carreira de todo mundo, assim, né? E na sua E atuação? hoje, gente,
Ai, desculpa, pode falar, Sara. Não pode falar, Giz. Não, só para fechar isso daí, hoje eu percebo, entendendo muito do meu perfil, muito de autoconhecimento, eu percebo que eu estaria fazendo exatamente a mesma coisa se eu tivesse em outra formação. Isso também é muito legal, eu acho, falar para eles que a nossa formação não é um fardo que a gente precisa carregar, né? Então, hoje eu sei que se eu tivesse feito fisioterapia, farmácia, o próprio direito, qualquer outra coisa, eu estaria atuando mais ou menos no mesmo modelo, lógico, com os ajustes de cada área, mas a minha maneira de atuar acho que seria muito parecida. Isso porque o autoconhecimento leva a gente a ter e dá essa paz, né? Você fala assim, pô, não, e se eu precisar rever o que está acontecendo aqui, não tem problema, a gente vai dar um jeito. Só para encerrar esse pontinho. Muito, muito legal, muito interessante. E no seu caso, Rafa, assim, a sua atuação profissional, hoje você é empresária, né? Quando a gente fala de consultório, não é muito aquele, embora a tua escolha tenha sido em parte romântica, né, de auxiliar as pessoas, e eu acho que isso, assim, é essencial para qualquer profissão, né? A gente ter amor pelo auxílio, por aquilo que nossa profissão pode proporcionar para o outro. Você tem desafios, né, enquanto empresária, assim, se você puder compartilhar um pouco desses desafios aí da sua atuação, além dos desafios técnicos da atuação como psiquiatra, esse lado empresária. Eu acho que esse lado empresária realmente foi um dos principais, assim, desafios. Eu falo que eu fui doidinha mesmo, eu e minha sócia hoje, que a gente, no início da pandemia, né, a Sara citou aí a pandemia, a gente sublocava uma sala de um grupo de psicólogas, e aí a gente queria muito, realmente, na verdade, o nosso plano era fazer um hospital psiquiátrico. E aí a gente chegou a ver, a gente chegou a alugar um imóvel, só que começou a pandemia. E quando começou a pandemia, a gente falou, como assim? Temos que devolver esse imóvel, porque não podia internar, não podia nada. E aí a gente devolveu o imóvel. Então a gente já tava nessa coisa de abrir alguma coisa juntas, né? E aí a gente decidiu realmente abrir uma clínica. Ao longo desses 3 anos de clínica, assim, a gente foi mudando muito. No começo, é uma clínica de um espaço grande, assim, né? Então, um custo alto, e a gente sabia que a gente precisava rentabilizar um pouquinho as outras salas e o espaço que a gente tinha para tornar o negócio viável, assim. Então, a gente começou a fazer sublocação, depois a gente começou a aceitar médicos, assim, né? Não foi fácil, porque foi bem no início da pandemia mesmo que a gente abriu. Eu sempre falo que teve uma parte muito boa, porque a pandemia, e aí a gente acabou de abrir a clínica, e logo quando as coisas começaram a liberar a consulta, a clínica já estava pronta. Então, e a gente sabe o quanto demandou da área de profissionais de saúde mental, né? Acho que de psicólogos e de psiquiatras também. Então, pessoalmente, para a carreira de psiquiatra, foi muito bom, assim, ter esse espaço naquele momento, sabe? Para a captação de clientes mesmo, assim, foi muito bom. E daí, por outro lado, de empresária, a gente ficava sempre naquela de uma patinação, assim, sabe? De sublocação, daí mudança, né? Porque a gente sublocava, e aí o profissional saía, e aí vamos lá buscar outro profissional. E a gente, o ano passado, decidiu mudar um pouquinho o modelo de negócios e abriu para médicos entrarem na clínica. E eu e minha sócia, a Letícia, Maria Letícia é o nome dela, e a gente começou realmente a assumir toda essa demanda administrativa que a gente tinha muito pouco conhecimento disso, né? E fomos tocando, assim, com bastante estresse, bastante ansiedade para ir descobrindo, bastante estudo por trás, conversa com um, conversa com o outro. E aí é o que a gente fala da mudança, assim, né? No começo desse ano a gente optou realmente para voltar para o esquema de sublocação, porque estava tendo uma demanda de trabalho administrativo para a gente, que a gente chegou a um ponto que a gente tinha que fechar a nossa agenda para trabalhar com essa questão administrativa. E coisa que a gente não tinha conhecimento e não tem informação para isso. E aí a gente decidiu realmente
eliminar essa parte, outra parte que a gente tinha começado e voltar a ficar só as duas. Então, a gente está num novo processo agora, realmente, de transformação, assim. Mas eu acho que a questão do empresária é algo que cobra muito, assim, né? No sentido de, não sei se a graduação de psicologia contempla essa parte, e entendo que toda graduação deveria contemplar, principalmente as que a gente sai na medicina tendo que abrir PJ, porque a maioria das empresas hoje pagam para PJ, não pagam para pessoa física, né? E a gente sai sem saber de nada, né? Isso é uma informação relevante acerca da realidade profissional, né? Que é importante já aprender na graduação. Então, assim, qual é o modelo de contrato que normalmente nesta área se contrata? Porque daí, quando o estudante, né, ele sabe que, olha, quando é um contrato CLT, ou seja, na minha carteirinha de trabalho, quem está me empregando vai pagar quase que o dobro só de imposto. Então, qual é a decisão que se toma, né? Não, para reduzir o custo, muitas vezes eles pagam até um salário um pouquinho maior e transferem essa responsabilidade de imposto para o próprio empresário. Então, essa é uma informação importante, né, do mercado de trabalho, que se as pessoas, sejam elas psicólogos, psiquiatras ou qualquer outra profissão, não sabem, eles vão meio que para o mercado, não tendo a menor ideia, né? E aí é deixar a vida me levar, a vida leva eu. Uhum. Aí que está a importância também, Giza, da gente buscar outros profissionais, contadores, advogados, para fazer também os nossos contratos de trabalho, para a gente ter todo esse suporte jurídico, e o contador para estar lá fazendo o nosso suporte dentro da empresa, e se é pessoa física também, né, idem, mas o PJ não tem saída, sim. Então, eu acho que a gente tem que dar muita atenção para isso, e é um aspecto negligenciado na área da saúde como um todo. Não é um problema só da psicologia, não é medicina, mas a área da saúde como um todo esquece que depois que a gente se forma, a gente é empresário, né? Se a gente vai para esse lado mais autônomo da empresa, da carreira, né? Então, ter esse olhar, assim, eu acho que é bem... mesmo quem vai só atender, como se fosse só isso, né? Mas só atender na clínica, também, né? Ter esse suporte. Eu acho que é bem importante, todos esses contratos bem alinhadinhos, né? Que a gente aprende muito dessa coisa do contrato verbal e tal, mas isso fica muito solto, né? Às vezes a gente pode levar uns tombos aí, então acho que é importante a gente cuidar dessa parte. Aproveitando esse gancho, Sara, você comentou, né, que hoje, então, você tem aí trabalho junto com o contador, com o advogado. Quem que trabalha com vocês, né? Ou não necessariamente que seja funcionário, mas nessa relação mesmo para que o seu negócio, a sua atuação seja viabilizada, né? Quais são as parcerias ou até mesmo prestação de serviço que vocês precisam aderir para que a sua atuação funcione melhor? Eu acho que começa por aí, né? A primeira coisa que eu procurei também foi essa parte do suporte do marketing, que eu acho que é uma coisa que a gente tem que também é negligenciado na área da saúde. As redes sociais, como a própria Rafa falou, a gente precisa estar lá. Hoje em dia não tem mais saída. Eu falo brincando que 80% mais até dos meus resultados profissionais vieram da minha exposição nas redes sociais. Então, o pessoal do marketing, eu busquei mentorias na área do marketing, eu busquei suporte para conteúdo, para exposição, para como fazer, o que fazer, de que jeito que a gente pode desenvolver isso. Eu precisei das advogadas para fazerem os meus contratos, para adequar a empresa na LGPD, que é aquela Lei Geral de Proteção de Dados. Então, como a gente trabalha com dados sensíveis, né, que vão muito do íntimo das pessoas, né, os profissionais da saúde, no geral, trabalham com dados sensíveis. O contador para abrir empresa e para fazer todo esse suporte mensal também. Então, sou eu que faço esses ajustes, cada pessoa que entra, eu que
que faço os ajustes do contrato, eu que emito nota, eu que faço tudo isso. A meta é ter alguém daqui a pouco que faça isso para mim. Mas eu acho que mais. Vai aí, Rafa, que eu vou pensando o que mais que tem que eu precisei aí. A gente não foge muito disso também, assim. Realmente, desde quando a gente começou, advogado para a elaboração de contratos e até também para a elaboração de termos para paciente, termos de responsabilidade e tudo mais, né? A gente tem também o contador desde sempre. O contador facilita a nossa vida de uma forma inexplicável, assim, tanto que nessa questão de sublocação para psicólogos, a gente indicou o nosso contador, assim, para, acho que quase todo mundo que passou com a gente, assim, sabe? E o quanto é importante, assim, a contabilidade, né? A secretária, que daí ela faz, né, esse papel que a Sara falou de emissão de nota, de agendamento, meu Deus, a secretária é nossa vida. E acho que o marketing também, tanto o marketing, por exemplo, hoje, eu tenho um marketing pessoal para fazer redes sociais minha, assim, que é Rafaela Neves, e um marketing para a clínica, né, para fazer daí um geral da clínica. Então, é como a Sara disse, é muito difícil, principalmente pensando na clínica, que você espera o cliente bater na sua porta, realmente você não ter nenhuma exposição, né, em redes sociais. Acho bem difícil, assim. Legal. Equipe, isso. Legal. Hoje, o que vocês entendem, assim, que é um diferencial na atividade profissional de vocês? Uau! Eu acho que eu uso muito dessa minha... A minha visão de mundo é um diferencial, eu já percebi. Porque esse jeito de lidar com as coisas, de lidar com os problemas, de lidar sempre de uma forma muito flexível, já que a gente falou da flexibilidade, flexível com os problemas, eu consigo transparecer isso para as pessoas, e as pessoas estão me procurando justamente por causa dessas minhas habilidades. Então, essa capacidade de criar alternativas, de criar oportunidades, de criar soluções para os problemas, de trazer o problema para o lugar que é dele, que não é desse tamanho, ele é desse tamanho. Então, eu estou percebendo, assim, que na minha atuação, que eu apareço para aparar para falar assim, não, você não tem que dar 360 na sua vida, você tem que dar aqui uns 50 graus para lá, e dar uns ajustezinhos e vai. E depois você ajusta de novo, e ajusta de novo, e ajusta de novo. Então, eu acho que eu apareço muito mais assim, e as pessoas estão me comprando por causa disso, né? Tanto as empresas, tanto os PJs, quanto os PFs, sabe? Quanto as pessoas físicas, né? As pessoas que estão, talvez, começando a construir o seu plano de carreira, começando a pensar em abrir uma empresa, começando a desenvolver um negócio, né? Então, vamos colocar isso daqui no trilho. Eu acho que essas minhas habilidades humanas, elas são o meu diferencial, né? E por quê? Porque tá cheio de profissional por aí, né? E tá cheio de profissional bom, tá cheio de profissional ruim também, que a gente tem que tomar cuidado. Mas a gente tem que encontrar muito esse nosso lado humano, que vai ser isso que vai fazer com que as pessoas comprem o nosso modelo de atuação. Eu acho que a nossa diferenciação a gente encontra na gente mesmo, né? Na nossa própria maneira de fazer as coisas. E as pessoas vão reconhecer isso e vão comprar essa maneira com que a gente atua. Acho que é mais ou menos por aí. Pergunta aí difícil, né, Karina? Mas, assim, a questão do diferencial que eu penso é a capacidade de se colocar, acho que no lugar do outro, de empatia, assim. Eu vejo muito também a comunicação tanto com o paciente quanto com os outros profissionais que o atendem, e entendo que foi por isso que eu comentei sobre o networking, ou, né, os relacionamentos interpessoais, assim,
Desde quando eu optei por fazer clínica, a grande parte dos pacientes que eu recebo hoje é indicação de terapeutas, de psicólogos, de outros psicólogos, enfim, com os quais eu estou muito acostumada a trabalhar, assim, né? Então, essa questão de me colocar à disposição para trocas, tanto com os profissionais, como também o suporte ao paciente no pós-consulta, é algo que eu entendo como um diferencial, né? Tanto para iniciar o tratamento, quanto para seguir o tratamento, né? Porque acho que a clínica tem isso. Existe o começar e existe o caminhar juntos, né? E aí é que está a questão, a gente precisa manter o paciente, né? Não só iniciar. É construir esse processo junto com a pessoa, né? Sim. É muito interessante como na fala de vocês vai ficando claro, assim, as influências, né, das escolhas que vocês vão fazendo ao longo dessa trajetória. E isso é muito bacana de destacar mesmo, porque o quanto mais os estudantes, né, ou mesmo já formado, a gente vai tendo clareza dessas influências, as escolhas elas também vão ficando mais direcionadas, menos difíceis, a gente consegue então arranjar estratégias para lidar com essas escolhas, né? Sim, sim. Bacana. Exatamente. Bom, meninas, existe mais alguma coisa que vocês queiram destacar, assim, deixando de recado para os estudantes, pensando que a vida e a carreira, né, são repletas de desafios e que uma coisa influencia na outra? Normalmente eu digo que não existe uma vida profissional e uma pessoal, existe uma vida e a gente, né, vai executando diferentes papéis aí. E às vezes desafios que acontecem em âmbito pessoal impactam na nossa vida profissional e o contrário também, né? Então, isso é inerente ao processo de viver, né? Não tem como a gente controlar os desafios. Mas existe alguma coisa que vocês queiram deixar de mensagem para eles em relação a isso, sabe? Porque muitas vezes, como a Rafa falou, né? Eu sabia que quando eu fosse cursar medicina, que era o curso que eu queria, eu teria que sair de casa. E para uma pessoa que é nova, né, é um baita de um desafio, né? Você sair de casa para morar num outro lugar e assim, a distância, né, de quilômetros e tal. Hoje a gente tem ainda as redes sociais muito mais ativas do que na época da minha graduação. A sua foi um pouco assim também, Rafa? A minha foi antes que a sua, né, gente? Então a questão das redes sociais é muito recente, né? Então, quando na época da graduação, às vezes a gente não dimensiona o desafio que é sair da casa dos nossos pais e morar sozinho ou morar com outras pessoas, né? Eu tive essa experiência na minha vida de atleta, mas com 16 anos de idade. Então, assim, é um baque, né? Muitas vezes pode ser que eles estejam passando por desafios pessoais ali, né, que possam influenciar na sua vida acadêmico-profissional. Vocês têm alguma coisa que vocês gostariam de deixar que talvez contribua da experiência de vocês para eles em relação a isso? Sim, ó, na verdade eu acho que o recado que eu gostaria de deixar estejam abertos a possibilidades, né? Não se fechem a questões que você entende como verdade absoluta agora, ou a pensamentos que você acha que você deve seguir para todo sempre, né? Estejam abertos a rever, que é essa questão da flexibilidade, né? A reavaliar constantemente, porque uma coisa que você decide agora pode ser que não faça tanto sentido daqui 2, 3 anos, e essa constante mudança faz com que realmente a gente encontre mais, né, a felicidade, encontre mais momentos de bem-estar e realmente, tanto no profissional quanto no pessoal. Eu acho que é mais ou menos isso mesmo. Porque a vida é teste, né? Eu até falei isso, eu fiz uma sequência de stories ontem no Instagram falando sobre isso. A vida é teste. É teste. Então, toda vez que a gente vai se colocar com os nossos planos de carreira, a gente vai testar. Assim como cada vez que a gente escolhe um relacionamento, a gente não sabe se aquilo vai dar certo, a gente vai testar. Assim como a cada vez que a gente vai tentar emagrecer,
A gente vai testar um modelo de alimentação novo, a gente testa um treino novo, a gente testa uma comunicação nova quando a gente vai se expor nas redes sociais, por exemplo. Eu vivo fazendo esses ajustes e eu acho que eu vou abordar esse assunto na visão dessa pessoa. Né? Por exemplo, a minha mãe tem uma visão de mundo completamente diferente da minha. E eu fico observando muito ela, a maneira com que ela vê as coisas, para falar assim, eu vou abordar o assunto na visão de mundo dela. Porque se eu falar só da minha, eu não vou conseguir conversar com todo mundo, não vou atingir todo mundo. Isso é teste. Aí eu testo e vejo se surgiu o resultado. Então, essas testagens, essa exposição, essa coragem mesmo de não administrar o sentimento ruim quando ele chegar e transformar isso dentro de si em boas atitudes, assim, sabe? Outra coisa que eu acho muito importante falar é: busquem ajuda. Busquem profissionais para ajudar vocês. Ninguém tá sozinho, ninguém aprendeu sozinho. Ninguém, a não ser as pessoas muito crânio aí, mas não somos aqui a média. Não somos a média, entendeu? Então, vamos, assim, buscar ajuda. Né? As meninas sabem, eu vivo pedindo também. Gente, o que eu faço aqui? Por quê? Porque a gente está sempre precisando aprender. Ninguém vai sair da graduação sabendo tudo, muito menos depois. Tá? Essa é uma ilusão também nossa, de achar que vai estar tudo em cima. Depois, mentira, a gente vai precisar aprender aos poucos, assim, tudo. Então, busquem profissionais para ajudar. Poxa, estou com dificuldade na exposição, estou precisando montar um plano de marketing. Busca um profissional do marketing. Poxa, eu estou vendo que eu levei calote. Busca um advogado. Poxa, eu estou vendo que eu estou insegura. Busca um psicólogo para te ajudar. Sabe, mas por que a gente ficar assim, ó, arrastando corrente? Vamos buscar os profissionais que estão aí para nos ajudar e para encurtar esses processos. Busca mentorias. Nossa, gente, as mentorias têm me ajudado tanto. Eu agora sou mentora, mas eu também busco mentorias o tempo todo, porque elas encurtam os meus processos, as minhas dores, as minhas angústias. Eu saio aliviada. Nossa, emagreci uns 5 quilos aqui hoje. Por quê? Porque me encurtou uma dor. Não tenho mais por que eu carregar aquela dor, aquela dúvida, aquele medo. Então, eu diria para a gente ir mais ou menos por aí. E, lógico, levando em consideração isso que a Giza falou, não descolar a vida pessoal do profissional, que se tentar descolar vai dar problema. O melhor é tentar administrar tudo junto mesmo e se melhorar, se construir, se conhecer e evoluir, né, nesse processo, que uma coisa vai puxando a outra. E aí a gente vai melhorando. Isso que vocês estão dizendo, né, de flexibilidade, de teste, de coragem, de buscar parceria, tem muito a ver com não só para começar, né? Isso não é só no início da carreira, mas também para manutenção dessa carreira, né? Então não é só quando é recém-formado que a gente faz isso, mas durante a nossa trajetória profissional. E algumas de vocês comentaram isso, e eu não sei se acaba. E se precisa acabar, porque, por exemplo, as parcerias, elas são tão mais gostosas, ao meu ver, né? Eu particularmente, para mim, eu gosto tanto mais de trabalhar de uma forma coletiva do que sozinha, né? A própria teste, o estar aberto às novas mudanças, isso tem os seus aspectos positivos. É lógico que em algum momento é desconfortável, te tira, né, daquilo que você já estava tateando com segurança, mas não só para iniciar, mas também para manutenção durante a sua carreira, né? Eu acho que são dicas valiosíssimas aí que vocês trouxeram. Meninas, adorei nosso papo. Queria agradecer, muitíssimo obrigada. Eu acho que foram contribuições riquíssimas, assim, né? Eu até estou pensando aqui em várias coisas da minha vida pessoal e profissional, com base no que vocês contribuíram. Então, muitíssimo obrigado, né, Ká? A gente fica bastante agradecida pela disponibilidade de vocês. Com certeza, muito obrigada. Imagina, obrigada. Imagina, gente. Obrigada a vocês pelo convite. Então é Até isso. mais. Um abraço, galera. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau.